A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que vocês irão assistir esse vídeo, amém? Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, irmão Misael. Estou trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal Atos 2. O canal Atos 2 tem o objetivo e um propósito de anunciar a palavra do Senhor até que Ele venha, ou até quando o Senhor nos permitir estar aqui na plataforma do YouTube. Tudo bem com vocês? Antemão, eu quero pedir para vocês deixar o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. A sua inscrição, o seu joinha e o seu compartilhamento e o seu comentário também é muito importante, porque assim você está dando um sinal de positivo para o YouTube estar divulgando aqui os vídeos do canal Atos 2, para que outras pessoas possam ouvir e compreender e entender a palavra do Senhor. Amém? Eu quero pedir perdão para os irmãos, pois era para mim estar gravando esse vídeo alguns 3 dias atrás, mas não teve como, por motivo de força maior. Amém? Mas nós estamos aqui nesta noite e hoje vamos estar falando um tema muito importante. Eu quero estar falando sobre 10 razões para ler a Bíblia Sagrada. Isso mesmo, 10 razões para que você venha ler a Bíblia Sagrada. Existem várias, tá bom? Mas eu quero trazer aqui 10 para que você venha entender a importância que temos de ler e meditar e obedecer a palavra do Senhor, amém? Trouxe versículos fáceis de se encontrar, amém? Quase todos estão aqui nos Salmos. O livro dos Salmos é um livro conhecido, fácil de se encontrar na Bíblia, e eu creio que esse primeiro passo vai estar te incentivando você a ler e a compreender a palavra de Deus. Então, sem demoras, sem muitas delongas, né? Aleluia! Vamos falar a primeira razão, né, para nós lermos a Bíblia Sagrada. A primeira razão é para saber aonde ir. Amém? Você nunca vai ao lugar sem saber aonde você vai. Amém? Você não sabe para onde você vai. Ou seja, você nunca vai sair da sua casa sem direção, sem um destino. Assim é a palavra do Senhor em nossos corações. Se você se encontra sem destino, sem uma orientação, eu convido você a ler a palavra do Senhor. Vamos lá em Salmos 119, versículo de número 105. Aleluia, Salmos 119, versículo de número 105. Diz assim, ó: A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela nos dá direção, nos dá destino, nos dá, aleluia, movimentação para nós não tomarmos uma decisão precipitada. Amém? A segunda razão que você tem que ler a Bíblia Sagrada é para ter sabedoria, amém? A sabedoria que vem do alto, dos pais das luzes, e Deus dá sabedoria e não lança em rosto, tá bom? Então a segunda razão para que você venha ler a Bíblia é para ter sabedoria. Salmos, né? Aleluia, 19, como diz aqui, quais a metade dos versículos eu aqui encontrei em Salmos. É um livro muito conhecido, fácil de se encontrar. Eu quero estar fazendo esses vídeos aqui no canal, motivando você a conhecer a Bíblia Sagrada, tá bom? A conhecer, ler. Eu quero te apresentar a Bíblia Sagrada para você, porque a Bíblia Sagrada é uma bússola para a nossa vida, tá bom? Salmos número 19, versículo de número 7, para ter sabedoria. Salmos de número 19, versículo de número 7, diz assim
a poderosa palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. Maravilha. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábio os simples. Então, aleluia, é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Ela pega aquela pessoa simples e se torna ela insábio, porque quem lê a Bíblia, sábio é, porque tem a direção de Deus, aleluia, em sua vida. A terceira razão para nós lermos a Bíblia é para ter a alegria, amém? É para ter a alegria. Quando você se sentir triste, abatido, desanimado, eu te convido a você a ler a Bíblia, porque a Bíblia vai te trazer alegria, motivação, paz, renovo, tranquilidade para a tua vida. No mesmo Salmo e no versículo de número 8, Salmo 19, aleluia, para termos alegria, né? Aleluia, é a terceira razão para nós lermos a Bíblia Sagrada. Salmo 19, versículo de número 8. Olha aqui que o salmista Davi disse: os estatutos do Senhor são retos, ou seja, são perfeitos, né? Aleluia, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, ou seja, é uma alegria completa, não é uma alegria passageira. Você não precisa se embriagar com bebida, com droga, para ter uma alegria ali, passar uns minutos esquecendo do problema. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Assim dizem no livro de Neemias. Aleluia. Então, a alegria do Senhor nos purifica, nos dá um novo renovo, nos dá uma motivação, fortalece a nossa vida e abre os nossos olhos, amém? Deus faz nós enxergar o impossível. Tudo isso é capaz de quando você começa a ler a Bíblia Sagrada, amém? Quarta razão para você ler a Bíblia Sagrada, para ter mais fé. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero deixar outro versículo para a sua meditação. É Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Aqui está a palavra do Senhor. Eu te convido você a acompanhar meus vídeos com a sua Bíblia aberta, para você entender o que eu estou falando aqui está na palavra de Deus. Não estou falando aqui tirada história da Turma da Mônica, não, é da palavra de Deus, tá bom? Romanos capítulo 10, versículo de número 17, diz assim a poderosa palavra do Senhor: assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela a palavra de Deus. Foi pela palavra de Deus que Marta mandou tirar a pedra do sepulcro de Lázaro, que já fazia morto há 4 dias. Se ela não tivesse dado ouvido à voz de Jesus, o milagre não tinha acontecido. Então, aleluia, para termos mais fé, você precisa ler a palavra de Deus. É perca de tempo você ficar ouvindo o que os astros têm para a tua vida, né? O que as estrelas, né? O que a lua tem para a tua vida, não, né? Você quer ter, aleluia, a sua fé renovada, lê a palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor você vai encontrar um menino derrotando um gigante. Na palavra de Deus você vai encontrar 3 jovens que foi lançado na fornalha de fogo e não morreu, mas o rei viu o 4º homem, amém? Na palavra de Deus você vai encontrar uma mulher meretriz que foi peça fundamental para que o povo de Israel, junto com Josué, conquistasse ali Jericó. Então Deus trabalha de uma forma muito diferente da forma do homem.
E isso é para aumentar mais a nossa fé. A quinta razão para você ler a Bíblia Sagrada, para encontrar libertação. Para encontrar o que? A libertação. E a libertação que Cristo quer te libertar é em todos os sentidos. Da pornografia, do vício das drogas, do vício da bebidice, da mentira, da idolatria. Você acha que ser idólatra sofre outro sentido? Não. Tudo que você coloca acima de Deus já passa a ser idolatria. Amém? Aleluia? Então você precisa ser liberto da arrogância, liberto de ser falso. Amém? Então, para nós encontrarmos libertação, João, Evangelho que escreveu João, capítulo de número 8. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, minha irmã. João, capítulo de número 8, versículo 31 e 32. Olha que diz aqui a palavra do Senhor. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecedes na minha palavra, tem que permanecer na palavra de Deus, verdadeiramente sois os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para ter a libertação, você tem que permanecer na palavra. Ou seja, você tem que ter uma vida diária de comunhão com Deus, uma vida diária na leitura da palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus controle o teu ser. Amém? A sexta razão para que você venha ler a Bíblia a Sagrada, aleluia, é para obter êxito. Aleluia, amém, aleluia. Para que você venha ser próspero. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8. Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Quer ter um casamento abençoado, quer ter um ministério abençoado, quer ter um trabalho abençoado, quer ser próspero na sua vida, aleluia, material, em tudo que você coloca a mão vai prosperar. Só tem um caminho, só tem uma saída para você. Que diz aqui, Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Este livro da lei, Deus está falando para Josué, esse livro da lei não se apartará de tua boca. Se afaste da tua boca a fofoca, a mentira, o palavrão, mas não se afaste da tua boca o livro da lei, ou seja, a palavra de Deus. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Tudo bem? Aleluia? Esse livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás de dia e de noite, a fim que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Aleluia! E possas observa o que Deus está falando contigo. Amém? Se a palavra de Deus está te orientando a você a orar mais, ore, a pedir perdão, perdoa, liberar o perdão, né? Aleluia! Ou seja, a palavra de Deus era muito importante para a tua e para a minha vida. A sétima razão para eu e você lermos a Bíblia Sagrada é para ter uma vida pura. Salmos 119, vou lá de novo nos Salmos. Eu deixei aqui vários em Salmos, como eu falei, que é um livro muito conhecido, fácil de se encontrar, amém? Para ter uma vida pura, Salmo 119, versículo de número 9, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Uma pergunta:
com que meios purificará um jovem o seu caminho? Com que meios que um jovem purificará o seu caminho? Olha aqui, ó, prestando atenção nisto, segundo a tua palavra, ou seja, observando a tua palavra. Então você, aleluia, quer ter uma vida pura, observa a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos confronta, amém? A palavra de Deus, ela nos guia, nos mostra o caminho que nós devemos andar. Oitava razão para você ler a Bíblia é obedecer a Deus. Aleluia. Nunca vi um cristão, um crente ser abençoado se não for obediente a Deus. No mesmo, aleluia, no mesmo livro de Salmos, né? Aleluia. No mesmo livro de Salmos, aleluia. No mesmo livro de Salmos 119, versículo de número 33, aleluia, até o 35. Salmos de número 119, versículo 33 até o 35. Diz assim, aleluia, a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardarei até o fim. Dá-me entendimento e eu guardarei a tua lei. Olha, observarei com todo o meu coração. Faz-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu me deleito. Glória a Deus, aleluia. Para obedecer a Deus, você tem que deleitar-se na palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Meus irmãos, eu acho que eu pulei aqui o número 3, né? Acho que eu pulei. Eu vou ler de novo aqui para nós termos a alegria, né? Aleluia. Aqui no Salmos de número 19, versículo de número 8, né? Aleluia. Salmos de número 19, versículo de número 8. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que eu pulei, mas se não pulei, eu vou estar falando de novo. Amém? Aleluia. São 10 razões para nós lermos a palavra de Deus. Salmos de número 119, versículo de número 8. Aleluia. Salmo 19, versículo de número 8, diz assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. Os estatutos do Senhor são retos, alegra o coração, e o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Não, eu já li sim, amém? Agora eu lembrei. Então, para nós termos alegria, nós temos que ler a palavra de Deus, tá bom? Onde nós paramos aqui, para nós obedecermos a Deus, nós temos que meditar na palavra de Deus. A nona razão para nós lermos a Bíblia Sagrada é para distinguir o bem e o mal. Isso mesmo, a palavra do Senhor nos orienta a ter entendimento para nós saber o que é bom, o que é mal. O salmista diz, vê se há em mim há um caminho mau, né? Salmo 139, vê se há em mim sim um caminho mau e me guia pelo caminho reto. Isso, meus irmãos, é uma atividade para quem tem uma vida constantemente de quê? Da leitura da palavra. Então, o mesmo Salmo 119, versículo de número 11, é um salmo muito conhecido, tá bom? Aleluia. É um salmo muito conhecido. Aleluia. Salmo 119, versículo de número 11. O salmista, no versículo 9, ele observa a palavra. Só que, além dele observar, olha o que ele faz no versículo de número 11. Aleluia. A tua palavra eu tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Então não adianta você observar a palavra e não pegar ela. Você está assistindo esse vídeo aqui, você pode ter ficado
no final do vídeo, mas se você não botar em prática, é em vão. Amém? Então, oxalá que você pegue a palavra do Senhor e coloque na tua vida. Não coloca apenas, não deixa a palavra do Senhor aberta numa sala e você não passa, não dá uma atenção. Deixa que a palavra de Deus, ela domine a tua vida, o teu coração. Porque será como um rio, uma fonte de água viva que vai jorrar na tua vida para todo sempre, tá bom? Aleluia? Então, para nós distinguir o bem e o mal, é necessário nós termos a palavra de Deus no nosso coração. E a última razão, aleluia, para nós lermos a Bíblia, 10, né? A 10ª razão, para nós lermos a Bíblia, para vivermos em paz, para viver em paz, amém? Salmo 119, versículo de número 165, diz assim a poderosa palavra do Senhor: grande paz tem aqueles que amam a tua lei e nada os ofenderá. Grande é a paz. Por isso que o salmista diz no Salmos 91, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, o que? Descansa. Descansa não é para você viver uma vida de conformidade com a situação. Descansa ali, saber que você está passando por tribulação, por luta, por perseguição, mas você vai ser vitorioso porque você está enquadrado, você está debaixo da potente mão de Deus. Para vivermos em paz, é necessário nos vivermos em tempos de guerra. E quando nós estamos vivendo em tempo de guerra, temos Cristo em nossas vidas. Aleluia! E eu quero estar lendo aqui no Salmos 91. Salmos 91, versículo de número 4, só para mim já estar encerrando esse vídeo. Salmos 91, versículo de número 4, diz assim a poderosa palavra do Senhor, aleluia, nesta noite. Aleluia. Salmos 91, versículo 4, diz assim: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Amém? Aleluia. Então a verdade, que é a palavra, ela vai te defender, aleluia, ela vai te dar ousadia para você lutar. Então, quer viver em paz? O mundo vive em perturbação. Será que a bolsa do dólar vai cair, vai aumentar? Irmão, é uma insegurança. O mundo vive em constante desconfiança. Mas quem tem a palavra do Senhor não está confundido, está em paz. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos fala: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. É saber que Cristo está no controle de tudo. É o vídeo que nós falamos anterior, né? Deus tem um controle do tempo e das estações. Por isso que nós vivemos em paz. Por isso nós vivemos tranquilos. Por isso que Ele sempre traz uma palavra para os teus servos: aqueitai-vos, saber que sou Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não perturbes o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, viu? Então, Cristo sempre nos traz uma palavra de paz, uma palavra de confiança. Salmo 121 diz que o guarda de Israel não dorme, ele vive olhando, aleluia, com os seus olhos, chama de fogo, procurando os fiéis da terra, amém? Então essas são as 10 razões para que você venha ler a Bíblia Sagrada. E aí, vamos ler a palavra do Senhor? Ler faz bem, sabe? Ler faz bem, você sabe disso? A leitura, ela te ajuda você a falar bem, a pronunciar bem, que nem eu sou gago. Quando eu estou lendo, eu estou me adquirindo ainda mais confiança. Ler, ainda mais quando você lê a palavra de Deus. Além de você estar criando um bom hábito de ler, a tua alma está sendo alimentada. Amém? Então são essas 10 razões
para que você venha ler a Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.